Hoje eu consigo ter renda para mim. E eu sei que tem muitos colegas que estão vivendo a realidade de precisar fazer o extra para tirar R$1.000, R$2.000 no mês, aumentando o seu risco de vida, seu risco jurídico, tendo aquilo que não é permitido. Sim. Então eu quero montar agora um projeto específico para ensinar isso que é possível fazer, tirando a mentirada da internet. Porque o que colocam lá é que através do day trade e tudo mais você vai virar. Parece um maluco com a rápido. Ferrari, né? Uma casa de piscina, Porsche, Ferrari, é tudo. E aí? E vai dar uma porrada, vai achar que entendeu, vai ser por causa de sorte. E rapidinho esse cara vai quebrar. Essa história que eu tô te contando, eu já escutei ela assim, mais de 100 pessoas. Fala comigo, super jovem! Hoje eu tô aqui com Adrian Campos. O cara é um fenômeno. Ele hoje atua com DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, é especialista em People Analytics, é empreendedor e ele já foi da tropa de elite de Minas Gerais. Imagina o que esse cara viveu. O que ele tá vivendo hoje é tranquilo, por isso que ele tem essa paz aí. Ó. O mundo tá caindo e ele fala assim, vai passar. Que legal, cara. Conta pra nós, cara, como que começou a sua trajetória empreendedora? Você vai pro Tropa de Elite, você tava lá no GAT, dando tiro nos outros, salvando o mundo. E aí você falou assim, não, vou ser empreendedor, vou salvar o mundo de outro jeito. Como que foi isso aí? Tem um pouco que eu achei interessante da sua história também. Nas curiosidades sobre a IN8 e sobre você fala que sempre quis ser empreendedor, né? Eu acho isso... Minha mãe fala que com 5 anos eu já gritava isso já, sabe? Quero ser empresário, eu usava esse termo. Eu não tive exatamente essa visão, mas eu sempre tive pessoas próximas a mim. E a história ela foi girando ao entorno de padrinhos, pessoas que me acolheram. Porque a família não é daqui. Eu nasci em Ipatinga, mas meu pai vem de Teresópolis. Minha mãe vem de Entre Folhas. Os dois de ambiente de roça. Então, assim... não é Teresópolis, é Bom Sucesso de Teresópolis, trabalhava com hortaliças. Os dois vieram para tentar a vida na cidade. Minha mãe com o sonho de estudar, que precisava trabalhar para realizar esse sonho, ela tinha 4ª série na época. Nossa. E meu pai tinha ensino fundamental, mas conseguiu passar no concurso da PM de Minas. Ele veio parar em Ipatinga. Então, a gente nunca teve família realmente próximo da gente aqui, sempre tive os meus pais. Então, quando eu nasci, um padrinho de batismo, que já era empreendedor, me aguçava os olhos naquilo ali. Não sei se você vai lembrar na época que ninguém tinha muito acesso ao telefone, quando ele comprou aquele Motorola e puxava a anteninha para cima e abria aqui, cara, aquele grande, aquilo era muito bonito, né? Atender aquele telefone era um momento, né? Que todo mundo olhava pro cara assim, pá. Isso! E ele tinha loja de bicicleta, depois passou a ter agência de carro, aí um dos filhos veio tocando o negócio e eu pequenininho adorava. Na época da agência de carro, então, aquilo para mim era o máximo, poder entrar em todos os carros. Meu pai não tinha condições de ter ainda um carro. Então eu entrava em tudo, eu podia abrir todos os carros, podia sentar em todos. Cara, isso era ano de, quer ver, 97. Nossa, nessa época a polícia não ganhava quase nada, cara. Eu, quando entrei, não ganhava. Eu sou do concurso de 2005 lá e eu entrei com R$1.250. Nossa senhora. Entende? Então... tem uma questão de empreender por necessidade que fez parte da minha história também. Porque pouco tempo depois, eu, graças a Deus, eu consegui passar no concurso ainda no 3º ano do ensino médio. Estava ali no Colégio Tiradentes, a turma toda já sabia o que queria fazer em termos de faculdade. E eu sabia de uma coisa, cara, eu preciso me bancar. Eu realmente preciso trabalhar. Eu já vinha fazendo um trabalho de office bike numa contabilidade, desde novo, mas eu preciso trabalhar. E eu parti para o concurso, eu e um outro colega, e graças a Deus nós passamos nesse concurso. Então aos 18 eu já estava no quartel. Com 18 anos eu já estava no quartel. E um ano depois, eu já estava casado. Deu certo? Cara, deu certo por 10 anos. Né? Deu certo por 10 anos. Na sua entrevista com a Natália, até tem uma parte, né, que questiona essa questão de casamento. A gente quebra o pau, cara, e ela não tem moral nenhuma pra falar isso, bicho. Eu tô assim, Natália, você não dá, né? Você não dá. Mas fazer o quê, né? A gente tem opinião e é no máximo um ponto de vista, não tem certo e errado, né? Isso. Então, assim, eu vivi vendo o meu padrinho
vendo a realidade que ele podia proporcionar tanto para a família dele quanto para a família que ele escolheu. Isso foi muito bacana. Ele me escolheu quando criança, me batizar, ser o meu padrinho, ser o apoiador da minha família. E o meu pai, sempre que ele quis galgar um novo patamar dentro da polícia, ele era transferido para outra cidade. Nossa. E a minha mãe, ela empreendeu por minha causa, por necessidade. A minha mãe, nesse sonho que ela teve de vir para cá estudar, ela junto com meu pai fez o curso técnico de enfermagem e começou a trabalhar. Mas quando eu nasci, infelizmente ela passou por o que muitas mulheres brasileiras passam. A creche não tem um horário condizente com o horário de trabalho dela, então não tinha condições de bancar uma escolinha para eu ficar, e aí teve que largar o emprego para cuidar do filho. Nessa de largar o emprego, lembra do salário da polícia? Lembro. Não tinha como me bancar. Não. E com 3 anos veio meu irmão também. Então ele montou um barzinho na porta de casa e ali comercializava bebidas, a cachaçinha e tal. Uma coxinha que eu adorava quando sobrava, né? Ficava para depois, aí a gente podia ir lá. Então eu vi isso. E eu vi isso funcionar também. Eu vi isso inclusive virar uma sorveteria, a sorveteria Campos, que leva o nome da nossa família, e ficou para um irmão da minha mãe. E com essa sorveteria existente até hoje, lá atendendo a comunidade, fabricação própria, ele fabrica em casa. Que legal, cara. Meu tio aprendeu a fabricação de sorvete. Tem açaí lá? Se tiver, quando tem eu tiver açaí, eu vou passar lá. Tem açaí. Então ele fabrica em casa e essa fabricação dele fez o negócio prosperar, com o trabalho dele e da esposa, manteve os dois. Construir a casa própria, realizar esse sonho da casa própria, estudaram os 2 filhos, hoje eles vivem uma vida tranquila. Por isso que eu sou apaixonado pelo empreendedor, cara. O cara faz cada solução assim e brota do nada, né? Deus ajuda, tem um padrinho, Sim. etc. Mas é muita disposição da pessoa em criar a própria saída para o problema dela, né? É isso. E eu precisei disso. Resolvendo o problema de alguém. Isso. E eu precisei passar por isso. No momento em que eu tô lá na polícia, com esse salário que nós comentamos, já casado, já casado, um ano e 2 anos depois, minha esposa grávida de gêmeos, e a gente já com a dívida do casamento, eu logo que formei, comprei uma arma e uma moto, né? Comprei uma arma e uma moto. Fiz o casamento, então eu precisei realmente recorrer aos famosos empréstimos, os consignados, e não tinha educação financeira também, isso foi aprender muito depois. E eu precisei recorrer primeiro aos bicos de segurança, que é o que infelizmente sobra para essa classe fazer. E aí depois eu montei um projeto de sindicato, Espaço Campos veio para tentar mitigar um pouco disso, que é o meu sonho realizado, né? É isso. E eu precisei fazer esse primeira ponte e depois o meu padrinho, que é do Grupo Pague Menos, me chamou para trabalhar com ele e me deu aqueles toques de elegância. Cara, por que você não estuda? Estuda, você está novo, você é um menino muito inteligente, você passou no concurso cedo, você consegue. Ele é seu parente? Ele é padrinho de casamento. Padrinho de casamento? De casamento. Que legal, hein, cara? E o mais legal é a história da família em que eu entrei nesse segundo casamento, com o que ele vivenciou junto ao pai dele de um insucesso financeiro, socorrido na época, resolvido por esse meu sogro atual. E a gente não se conhecia. Então tem muito. Deus foi construindo um caminho para que eu percorresse, uma jornada para que eu passasse ali, que me desse crescimento, me ensinasse realmente a ir pescando esse peixe ao longo do tempo. E eu bato muito nessa tecla, o quão é importante você não apenas procurar bons mentores, mas você entender as pessoas que Deus vai colocando no seu caminho para te apoiar. E valorizar isso ao longo da jornada. Não só quando você acha que já está no patamar esperado, no sucesso que você coloca para si, mas ir trilhando essa jornada, reconhecendo essas pessoas que estão do seu lado. Essa é o primeiro passo, né, de empreendedorismo que eu dou lá na frente, e quando eu me lembro do que eu passei. 2005 você entrou para a polícia. Sim. E aí, quando você foi parar na tropa de elite? Eu aposto que foi uma atitude empreendedora, porque pelo que eu vejo a tropa de elite, ela seleciona os melhores, né? Sim.
E são pessoas que são observadas, etc. Né? Então deve ter um desejo do policial de ir para a tropa de elite também. Né? Então, Sim. Você bancar um desejo, você tem que empreender, né? Na minha época, o critério, quando nós formamos e aí fomos distribuídos dentro da regional para a qual a gente prestou o concurso, o critério foi nota. Então, para que eu ficasse na cidade de Patinga, eu teria que ter as melhores notas, porque foi colocado uma projeção lá na sala de reuniões e o coronel na época falou assim, eu vou falar do primeiro ao último colocado por nota nessa formação do curso técnico de segurança pública e vocês vão escolher a cidade que vocês querem, as vagas estão ali. Então, primeiro lugar, aí já escolheu logo Ipatinga, tinha 4 vagas para Ipatinga. Nossa. Os 4 primeiros escolheram, acabou. Mentira. Eu fui trabalhar em Santana do Paraíso. O Vale do Aço é região conurbada, então é uma cidade ali próxima, foi aonde eu cresci, é onde está a sorveteria Campos. Né? Então eu escolhi, eu vou trabalhar ali, eu conheço a região e ali vou fazer meu nome. Eu não vou viver do nome do meu pai também. Eu vou montar o meu nome dentro da polícia e eu quero trabalhar. Na época, o meu sonho era ir para a Rotan. Eu quero ir para a Rotan, eu quero trabalhar com aqueles caras. E aí eu fui galgando. À medida que eu fui conquistando o meu espaço, fazendo o meu nome com o suor do dia a dia, eu fui sendo chamado para outras oportunidades. Primeiro eu fui chamado para fazer um trabalho no serviço de inteligência. Ele eu fiquei por 1 ano. Aí eu entendi o que é o trabalho de investigação. O que é o suporte dado para as viaturas que estão no dia a dia ali, que estão fazendo as apreensões. Como que as informações são tratadas para chegar neles, como que os monitoramentos acontecem. E foi uma baita de uma oportunidade. Além disso, o volume de prisões que eu fui conseguindo fazer e com um nível de eficiência interessante, chamou a atenção do pessoal do GAT na época. E eles vieram e falaram, olha, nós temos um teste que vai acontecer daqui a um período, ainda está em anonimato, a gente vai liberar isso aí, mas você é uma das pessoas que a gente vem acompanhando, o seu desempenho vem sendo monitorado. Se for do seu interesse, que precisa ser voluntário para querer passar por tudo o que nós vamos te entregar, vai ter lá um teste. Eu fui, depois de 6 meses de treinamento, eu fui aprovado e aí então pude usar aquela farda preta. E o pessoal corta na cara da tapa mesmo? Tem muita coisa que a gente não... exagero. Se for, você tira pelo filme Tropa de Elite, né? Claro. É muito além do que está no filme. Nossa. Existem coisas que, é claro, a gente não consegue tratar, principalmente na frente das câmeras, não né? Pode, né? A gente tem essa ética, mas tudo faz parte de um processo de formação adequado. Eu falo muito isso. Existem mandamentos ali dentro, de agressividade controlada, de controle emocional, de espírito de corpo, coisas que só vão ser realmente percebidas, apesar de você ter passado por boa parte delas ao longo da formação e da sua vivência, porque ninguém forma e já vai para esse tipo de treinamento, existe um tempo mínimo de exercício na função policial para que você esteja apto a participar do concurso interno, que só é medido no dia a dia. Infelizmente, para falar que você é um caveira e para viver essa realidade de vitória sobre a morte, você tem que experimentar a morte. Então você tem que passar por situações que realmente te levem a isso, que te coloquem à prova para entender quem você é nesse tipo de situação. Pô, legal, cara. Então, ao mesmo tempo assustador. E muita coisa acontece além do que se vê ali no filme, não só em treinamento, mas principalmente no dia a dia da atividade policial. Imagino, quando eu estava morando em República, eu tinha um vizinho que ele tinha acabado de entrar no Corpo de Bombeiros, eu já achava o que ele vivia ali um absurdo, assim, imagino quem está avançando na carreira, né, cara? Pensa, quando o cidadão tem um problema, ele liga o 190 e chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela chama o BOPE. Chama o GAT, chama o BOPE. Chama o BOPE. Ela chama uma tropa especializada naquele tipo de problema que ela está tendo, ou na dificuldade que ela tem. Então, essa turma precisa... E aí foi quando eu entrei, né? Eu lembro de ter sido chamado a atenção algumas vezes no início ali, na fase de estágio. Eu falo assim, olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Nós precisamos que você seja o cara frio e calculista. Nós precisamos de alguém que esteja disposto a fazer o que precisa ser feito ao sinal verde. Nós não precisamos de um pitbull mordendo todo mundo. Então, esse tipo de conduta é muito aceito em outras unidades de elite dentro da polícia. Existem outras unidades nossas que precisam desse perfil, mas se você tiver
realmente demonstrando que esse é o seu perfil principal, que é isso que você tem para agregar no grupo, você não serve para nós. Eita. Então eu tive que aprender realmente o que é ser um operações especiais. Show! E isso foi em que ano que você foi pro GAT? Eu fui para o ano de 2009. 4 anos depois que você entrou pra polícia. E você ficou quanto tempo? Eu fiquei 7 anos. Nossa, você ficou bastante tempo. Fiquei 7 Viveu anos. muita coisa, cara. E aí, como é que foi essa virada? Ah, vou empreender. Tá. Muito obrigado, GAT, foi legal, mas a nova jornada agora é... Lá atrás eu contei que eu realmente precisava trabalhar além da polícia. Realmente era uma necessidade. E dá, né? Porque é 12 por 36, não é? As escalas. Mas não é permitido. Ah, não? Não. Você, enquanto policial militar, você é policial 24 horas. Entendi. Existem algumas profissões que o estatuto dá uma liberdade de atuação. Então, por exemplo, no caso do dentista, então tem algumas profissões técnico-científicas que é permitido, mas no geral tudo é proibido. Não existe uma permissão para um segundo trabalho. Existe um trabalho na Assembleia, existe uma votação para legalização de algumas atividades extra, né? Mas hoje ainda não tem uma autorização. Então, o que acontece nesse sentido é que o policial que precisa, ou ele vai porque tem um negócio ou da família que ele pode ajudar e aí ser ajudado, tá? Ou ele vai realmente começar a trilhar um caminho por fora da instituição. Não tem uma coisa que ele consiga fazer de forma legal. Alguns estados até te permitem vir trabalhar, né, e trabalhar dentro da instituição na sua hora de folga e receber por isso. Que também é uma estratégia válida, né? Ele soma esforços ali. O que tem que se pensar é o quanto de desgaste você tem, o quanto do profissional você tem nesse período, que ele deveria estar descansando também. Sim. Eu sei porque eu passei por isso. Mas tendo essa necessidade de geração de receita, de fazer, Deus abriu mais uma porta. Primeiro para resolver meu endividamento. Eu fui selecionado para fazer os testes da Força Nacional de Segurança e passei. E eu fui para Brasília. Chegando lá, qual que é o tratamento que se tem em termos de receita? Você continua recebendo seu salário pelo Estado, então a Polícia Militar de Minas pagava o meu salário e o governo federal me pagava diárias pelo período de contrato vigente. Então eu fiquei lá 1 ano e 15 dias, eu recebia por dia trabalhado lá. Você não tem folga, você precisa tirar uma licença não remunerada caso de necessidade. Entendi. Mas tirando isso, eu resolvi um dos meus problemas, que era o financeiro naquele primeiro momento, e me dava com uma qualificação a mais. Eu passava por vivências e treinamentos em nível federal que me trouxeram uma expertise fantástica. Deram um know-how diferente dos outros policiais que estavam aqui, e quando eu vim eu pude ser um multiplicador de muitas coisas para essa turma. Então, além de representar o Estado, tem toda essa questão, né, de reconhecimento. Então, quando eu volto com a mentalidade, poxa, realmente, meu padrinho já falava que eu precisava estudar e eu agora não estou mais endividado. É o momento de pensar o que fazer a partir de então. Mas eu queria também ajudar os colegas que estavam endividados. Então eu montei um primeiro negócio, empreendendo no CPF do outro, né? Com a minha ex-mulher na época. A gente montou um negócio para ajudar os policiais que estavam numa situação mais complicada. Eu fico todo arrepiado, cara. Olha só, você tem um problema, aí você resolve o seu problema resolvendo o problema de alguém. Olha só que maravilha isso. E sentei com esse meu padrinho, viu? O que eu posso estudar, o que eu posso fazer, o que eu posso agregar aqui no grupo. E na época foi gestão de recursos humanos. A gente não tem ninguém nessa área, seria interessante fazer. E lá eu comecei a fazer o estudo e já vim como um business partner dentro do grupo PagMenos em 2012. E aí eu fui com esse meu projeto com os policiais e trabalhando ali, aprendendo um pouco mais sobre essa demanda de gente e gestão, como que é essa realidade, fui vendo como eu poderia aplicar isso lá no meu negócio. Como que eu poderia ir galgando um novo patamar. E à medida que eu tinha receita, eu fui pensando, peraí, para que eu não viva aquela realidade lá atrás de endividamento, quem poderia me ensinar agora a lidar melhor com esse dinheiro? Não só a poupar, mas investir isso aqui. E meu padrinho me linkou com quem poderia. Falou, olha, existe essa vertente dentro do mercado financeiro. E aí eu conheci um cara com uma história ainda mais bonita que a minha. Ele veio dos Estados Unidos, chama Bo Williams. Ele veio dos Estados Unidos para cá, na época ele era engenheiro de robótica. Ele tinha saído da Marinha,
ficou 9 anos comandando um submarino nuclear. E aí ele decidiu que agora ele queria ficar em terra firme, deixar de ficar embaixo d'água por um tempo. Ele tinha um hobby que era fazer trading, especulação dentro da bolsa. Fazer day trade? Ele fazia day trade, fazia swing trade. Então um cara expert naquilo. Swing trade eu não sei nem o que é. O que é swing trade? Day trade é uma operação do dia, né? Ok. Vendi de manhã, comprei de manhã, vendi de tarde, eu operei um dia só e eu termino o dia sem operação nenhuma aberta, né? Ok. E o swing trade é o quê? O swing trade segue a mesma lógica, só que sem essa definição do tempo do dia. A minha operação pode durar 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Entendi. Então ela é uma operação especulativa também, só que ela não tem essa restrição de ter que fechar naquele mesmo dia. Tá? E aí ele veio para o Brasil, na época veio pela Honda, fez um trabalho fantástico aqui, mas apaixonou pelo Brasil e por uma brasileira. E não queria mais voltar para os Estados Unidos. E não foi para o Rio, não? A Honda, não, São Paulo. É porque a maioria dos brincos que eu conheço, tudo cai no Rio lá e dá tudo errado, né, cara? E ele em São Paulo, apaixonado pela Maria Alice, e resolveu ficar no Brasil, rompeu com a Honda, falou assim, agora o que era o meu hobby de bolsa vai virar a minha fonte de receita. E ele desenvolveu um trade system, ele desenvolveu uma metodologia para operar o mercado através de análise gráfica e junto com o sócio desenvolveu realmente um software para leitura desses gráficos com indicadores criados por ele. Ele desenvolveu seus indicadores, então não sei se você já dentro dessa parte de mercado, de day trade, já viu, por exemplo, médias móveis, claro, né, dentro dos gráficos. Ele criou algo para substituir a média móvel, que é o Ficube Mima. Tem toda uma explicação lógica por trás. Ele trabalha em cima do FI. O cara é bom com dados, né? Isso. E isso virou um negócio, virou uma empresa, a empresa Ficube. Ele foi chamado pela Clear Corretora, virou sócio da Clear Corretora, que daí a pouco foi comprada pela XP Investimentos, que daí a pouco teve 40% comprado pelo Banco Itaú, e ele sai e vai viver do seu Ficube. E já tendo vendido as suas ações depois de uma jogada fantástica desse processo. E eu fui mentorado por ele. Eu comecei buscando assim, peraí, eu vou assistir os vídeos dele no YouTube, né, e aí gostei da história do cara, um dia eu vou lá, vou conhecê-lo. Assim que teve um curso presencial, eu fui fazer o curso presencial. E numa das oportunidades de café, de intervalo, eu fui lá para me apresentar, deu um bate-papo. Eu que uso o codinome Caveira lá no chat da corretora e tal, na sala de trade, batei um papo. Depois eu voltei para visitar a corretora. Marquei um dia para visitar como cliente. Aí estava lá Bo Williams, Fernando Góes e Rafael Figueiredo. Cheguei na corretora, fiz todo o acesso, eles me levaram até a sala, mostraram toda a empresa, mostraram a sala de análise. Eu cumprimentei o Bo, ele já me tinha me visto pessoalmente por causa do curso, aí me permitiram entrar dentro da sala na época. E aí eu fui e comentei com ele, gente, isso aqui é muito bacana, viu? Gostei demais aqui só tem um problema. Eu testei o seu aqui, falei, só tem um problema. Falei, o que é? A segurança. Tem toda a identificação, faz crachá, tira foto, tira tudo, mas se vocês tivessem me dado um prejuízo lá atrás, agora eu tinha dado um prejuízo para vocês. Vocês deixaram um cara com uma semi-automática e 30 cartuchos entrar dentro da sua sala. Nossa Senhora! Não, você tá brincando? Eu tirei só o carregador reserva do bolso e mostrei, esse aqui é só o reserva. Olha só! Cara, que isso? Aí começaram a bater papo e tudo. E então ele me ensinou. Eu contei a minha história, falei, olha, eu preciso aprender, eu tenho essa deficiência, eu gostaria de também ajudar aqui. E eu pude aprender a metodologia dele, fazer outros treinamentos com ele. E quando eu deixei o estado, em 2018, ele foi a primeira pessoa que me procurou. Ele saiu de São Paulo, foi na minha casa, vamos ser parceiros, vamos construir uma área, me apoia aqui a construir uma parte educacional dentro do Ficube, vamos trabalhar juntos. Eu fui trabalhar com ele na empresa de investimento dele. Que legal, foi cara. Assim uma experiência fantástica para mim, me abriu muito as portas para transformar o que eu tinha lá atrás na Espaço Campos Investimentos, com a ideia de, peraí, hoje eu consigo ter renda para mim, sustentar minha família, realizar os meus sonhos, conseguir estudar. E eu sei que tem muitos colegas
que estão vivendo a realidade de precisar fazer o extra para tirar R$1.000, R$2.000 no mês, aumentando o seu risco de vida, seu risco jurídico, tendo aquilo que não é permitido. Sim. Então eu quero montar agora um projeto específico para ensinar isso que é possível fazer, tirando a mentirada da internet. Porque o que colocam lá é que através do day trade e tudo mais você vai virar. Parece um maluco com a rápido. Ferrari, né? Uma casa de É piscina, Porsche, é Ferrari, é tudo. E aí, cara, não é isso. É um ou outro que vai conseguir realmente dar uma porrada ali. Ainda mais se for mercado de opções, aquilo que é mais arriscado, né? E vai dar uma porrada, vai achar que entendeu, vai ser por causa de sorte. E rapidinho esse cara vai quebrar. Essa história que eu tô te contando, eu já escutei ela assim, mais de 100 pessoas. O cara entra no mercado de opções, na hora que a bolsa Cemitério de malandro. na hora que a bolsa tá subindo, ele entra lá. Aí o cara faz 3 operações e faz uma grana, tipo, vai R$100.000. Ele fala, pronto, vou ficar bilionário. Ele começa a repetir aquilo ali e perde 500 mil. E eu acho muito mais sensato, principalmente para quem está precisando fazer dinheiro, você arriscar pouco para tentar trabalhar de forma disciplinada e consistente um método que já foi validado e que realmente você conheça alguém que isso funcionou para fulano. Talvez funcione também comigo. Talvez eu possa utilizar desse método. Sim. Deixa eu modelar isso, me ensina aqui. E aí você vem arriscando pouco, mas ganhando pouco todo dia. Se você tira R$100 por dia numa operação dessa, sem se arriscar muito, no final do mês você tem os mesmos 2.000 que aquele cara estava arriscando a vida para conseguir. Sim. Então essa foi a ideia. Eu acho que é aí que eu consigo ajudar dentro do que realmente é possível. Existem outras realidades no mercado? Sim, mas você tem que estar muito mais disposto e podendo arriscar muito mais, se envolver muito mais. E a ideia não é essa, a ideia é fazer aquilo que o Bo me ensinou. Você teve a mãe então, né? Você foi trabalhar com os caras lá e você achou um mercado, um espaço de mercado para eles crescerem, né? E um mercado que estava carente de ter um produto desse, porque não tem nada que vai proibir um policial de operar um trade. Sim. Então ele pode fazer isso. Sim. E vai resolver o problema dele, que ele está precisando resolver, de ter mais grana, né? É isso. Até porque, tipo assim, a maioria das pessoas não tem educação financeira, né? Por mais que o cara... Hoje os salários são bem melhores, né? O avô da minha filha aposentado, major da Polícia Militar, a aposentadoria dele é muito boa, né? Não existe aquela educação financeira. Os caras não leram Pai Rico, Pai Pobre quando eles tinham 15, 20 anos, entendeu? Para poder acumular bens, etc. Para gastar menos do que ganha. Essas coisas assim. E isso é recente, né? As alterações salariais são recentes. São. E estão defasadas também. Imagino que sim. E você tira... Mas em 97 era uma tragédia, assim, né, cara? Hoje não é uma tragédia igual era. Tanto que teve aquela... Sim. Você entrou em 2005, foi em 2006 que teve aquela paralisação, que foi a única vez que eu vi um arrastão aqui em BH. Morreu uma porrada de gente, a polícia parou pra tudo quanto é lado, foi tenso demais. Teve um período depois que o Espírito Santo também fez isso, só que prolongou demais, né? Cara. E aí, acho que o feitiço virou contra o feiticeiro um pouco, porque sentir realmente falta do trabalho que era realizado, para valorizar aquilo que era feito, ok, mas quando você estende mais, você coloca muita gente numa situação difícil. Aqui ficou caótico, cara. O governador era o Aécio Neves, eu lembro disso. E ele pôs o exército na rua. O presidente era o Lula, o governador era o Aécio Neves, o Aécio ligou pro Lula, pôs o exército na rua 1 ou 2 dias depois que a greve começou, porque, tipo assim, nem o cidadão comum tava respeitando lei nenhuma. Os caras estavam saindo dos lugares sem pagar, entendeu? Aí nós sentimos isso, né, cara? E eu não acho que é um salário justo, eu acho que é pouco, cara. Arriscando a vida dele. Só, quando você para pensar assim, quanto vale a sua vida? E no início, principalmente para o concurseiro, cara, é um pontapé inicial muito bom. Né? Você, no seu primeiro concurso, sai ali com um salário de 4.800, uma estabilidade. Então você tem algumas vantagens em si? Tem, mas o preço que se paga é alto e você não tem as mesmas ajudas que você tem na iniciativa privada. Então, aquele salário nunca vai ser livre para você. Pensa, o seu transporte é por sua conta, a sua alimentação é por sua conta. E, enfim,
Até, por mais que existam os abonos para compra de fardamento, nunca é suficiente, que eles sempre majoram o preço, porque sabe que você vai precisar daquele equipamento e existe uma troca periódica daquilo. Sim. Então tem muitas questões ali dentro que precisam ser revistas, sabe? E é aí que eu acho que a pessoa que pode empreender, se ele pensar bem... A burguesia, ela nasceu justamente dessa treta, né? Tinha uma turma lá que falava assim, cara, não me dou bem com o Estado e nem com o clero. Tá todo mundo me sangrando aqui e ninguém tá me dando nada. Aí surge a burguesia, que ela não é patrocinada por ninguém, né? Que é justamente essa lógica do empreendedor, né? Fala assim, cara, eu não confio no Estado. Não dá pra confiar no Estado. E a igreja me acolhe, beleza, mas não é que ela, tipo assim, ela me acolhe ali na minha dor, etc. Mas ela não me faz prosperar, né? Algumas até tentam e tal. E as que tentam te incentivando a empreender, né? Tipo... A minha namorada, ela é evangélica e ela me levou lá na Lagoinha, lá os caras têm um estímulo ao empreendedorismo e a educação financeira que eu não tinha visto em igreja nenhuma. Então, quando a igreja estimula, ela estimula que você se vire ainda, né? Então, assim, eu acho que tem muito disso, né? Dá pra gente confiar a vida no Estado, cara? Você pensa, não dá, cara. Não dá. É verdade. Como analista, pensa, por exemplo, né? Eu estava explicando para minha namorada qual que é a bomba do INSS, eu expliquei para ela, depois ela viu um vídeo na internet, me mandou e falou assim, pô, é isso mesmo? Eu falei, é. INSS é um esquema de pirâmide e esse esquema está com um problema sério que tem pouca gente nascendo. Antes a gente tinha uma base de contribuinte enorme e pouco velho. Hoje você tem muito velho e pouco contribuinte, ou seja, a conta não fecha. O Estado não investe seu dinheiro, faz uma poupança, faz um fundo de investimento, investe em startup e tal, para ele poder pagar a sua aposentadoria com rendimento. Não, ele cobra do cara que está novo pagando e paga o velho com isso, né? Aí não vai fechar essa conta, então não dá pra gente confiar que o Estado vai sustentar a gente, não. Infelizmente, você tem que correr atrás. Tem que se garantir. Isso. Não dá para só viver o hoje, né? Você tem que realmente pensar na sua construção do amanhã, né? Sim. Viver hoje pensando na sua construção de futuro. E aí você começou a empreender, né? Você viu o problema ali, você viu o seu problema, você viu o problema do outro, que era o seu problema no passado, e aí você começou a resolver. E como que foi? Vendeu pra caramba? Não. Se o pessoal do comando ficou bravo com você, que você levou um monte de policial pro mercado? O que começaram foi muitas especulações. Né? E aí eu comecei até a ter alguns problemas no nível de corregedoria. Nossa! Porque, vamos lá, não é permitido você fazer. Então, quando eu começo esse trabalho, ainda estando dentro da instituição, e você, vamos lá, eu acho uma coisa engraçada, né? O policial está passando algum tipo de dificuldade. E se ele vai fazer algum bico, fazer algum extra, muitas vezes a instituição ela não está tão preocupada e, às vezes, e também não tem condições de cuidar de cada um desses policiais na sua necessidade e dar assistência realmente para todos eles, assim como o Estado não tem condições de fazer com todo o Brasil, né, para que ele possa passar por aquele período, se reestruturar e tocar o barco. Então ele fica à mercê. Agora, se você por algum motivo acaba saindo daquilo ali e galgando um novo patamar, você começa a ficar no radar. Alguma coisa de errado tem. Você destacou, né? Você destacou. E aí, realmente, você vai ser investigado. Isso. Por um lado, isso é bom, porque a gente precisa coibir excessos e principalmente desvios de conduta. Talvez o enriquecimento que aquela pessoa está demonstrando, ou o crescimento que ela está demonstrando, vem de uma ação de corrupção, etc. Né? Então isso realmente precisa ser avaliado. Agora, para o cara que está trabalhando, ele não deixa o desempenho dele cair naquilo que ele se comprometeu com o Estado. E além disso, na hora de folga, ele se desdobra para conseguir prover mais ou uma qualidade de vida melhor para sua família. Esse cara precisa ser reconhecido. Esse cara precisa ser apoiado. Eu acho que isso é um exemplo de boas práticas. Até porque, como eu comentei no início,
alguns estados já permitem que o cara trabalhe na hora de folga, dentro da instituição. Então por que não? Se o dentista pode, se ele é formado em odontologia, por exemplo, pode, se ele é professor, pode, por que em outras atividades não? Por que você não pode apoiar uma gestão administrativa de algum negócio? Eu não vejo por quê. Mas essa consultoria de segurança, várias coisas, né, que o policial poderia fazer que seriam úteis para a sociedade, né? Seria um ganho enorme. Nós estamos falando de quem realmente entende do assunto, de quem vivencia o combate à criminalidade diariamente, de quem conhece as regiões, de quem conhece o que acontece naquela região, com que frequência. Então, nós estamos falando do tipo de crime que acontece ali. O Estado não tem dinheiro para aumentar o salário da galera, é uma saída, né? Seria uma... É uma outra forma de trocar, né? Então seria realmente interessante pensar dessa forma, mas não é assim que acontece. Então, ao passo que eu fui tendo esses embates, e eu fui tendo que me explicar, olha, não, na verdade eu faço isso, eu faço investimentos aqui e tudo mais. Eu acabei de lembrar uma coisa, desculpa. A gente não confia no Estado, né? Se você olhar a declaração de imposto de renda do Lula, o único investimento que tem lá é uma aposentadoria privada que tem mais de 5 milhões. Só para fechar esse assunto aí. Quer dizer, nem o Lula não confia no Estado, entendeu? Não é? Deixa abaixo. Deixa abaixo, caiu aqui. Então, assim, nessa brincadeira, o que eu resolvi fazer? Então, peraí. Eu também sou evangélico, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma linha bem próxima da Igreja Batista. E aí eu fui conversando com Deus para que eu não perdesse a imagem nem minha, nem do meu pai dentro da instituição, mas que ele me orientasse qual o caminho correto a fazer. E meu pai um dia sentou comigo e falou assim, meu filho, você sabe muito bem, não dá para servir a dois senhores. Você há de agradar a um e desagradar a outro. Vai chegar um momento que você precisa tomar uma decisão, você precisa escolher um dos caminhos a trilhar. E aí nessa de que, se eu tenho que escolher, eu era apaixonado pela atividade que eu fazia, mas por conta dessas investigações, eu fui retirado da unidade, colocado em outra atividade de trabalho, não pelo meu desempenho ali, mas simplesmente porque eu tinha esses supostos envolvimentos comerciais. Então eu não poderia mais atuar no local onde eu estava. Eu não via isso como o porquê disso. Não existia uma interferência direta de nenhuma ação dessa. Especulação pura, né? E aí eu pedi para que Deus me orientasse. Qual caminho seguir? Qual seria o melhor caminho a seguir? E metas que eu fui colocando para mim, essas metas começaram a ser alcançadas. Pessoas que eu gostaria de ajudar, eu comecei a ajudar e ver a mudança na vida delas. Metas financeiras através do mercado, em operações minhas ali, para mim, aquilo começou a acontecer. Então, financeiramente, mais do que nunca, eu não dependia mais do Estado. Então, eu via que era o momento. Fora isso, o desejo de empreender em algo diferente, de expandir o leque. Por exemplo, eu queria pegar Espaço Campus e fazer algo parecido com o que você tem aqui. Foi por isso que eu comprei as franquias. Peraí, se eu não apoiar apenas policiais nessa deficiência deles, mas se eu pegar o cara que é MEI, se eu pegar o pequeno, que às vezes está esquecido no mercado, Uber, se eu puder ajudar esse cara a se organizar, a organizar esse sonho dele, ajudar ele a fazer esse sonho empreendedor dele acontecer, isso vai ser fantástico. Porque quanta dificuldade eu vou ter para tocar o meu. E eu senti isso quando eu saí e realmente falei, agora posso tirar, abrir empresa no meu CPF, que agora eu posso, não tem mais restrição, deixa eu montar aqui. Qual a dificuldade você tem no início? Se você não vai para um Empretec, que eu já te vi comentando sobre isso e valorizando esse trabalho, não fiz, mas eu te vi valorizando e foi legal. Achei bem bacana. Se você não passou por nenhum tipo de formação nesse sentido e não tem um outro apoio, né, como você poderia encurtar o caminho, a não ser uma mentoria, né? Então eu pensei, de que forma eu poderia ver essas dificuldades que eu vou ter agora e construir algo para ajudar? E aí eu peguei negócios que pudessem somar ao meu, para levar facilidade para quem trabalha sozinho. Eu empresa, ou eu presa, né? O cara que trabalha sozinho. Eu presa, eu keep. Como que eu consigo ajudar um cara desse? Porque ele tem um sonho, ele tem um projeto, e esse projeto vai ajudar muita gente. Porque todo empreendedor tem isso. Ele começa, se ele for por essa linha, ele começa pensando qual a dor que o meu negócio resolve.
Então eu tô aqui para resolver o problema de alguém. E era isso que eu mais amava na polícia. Eu sentia que, peraí, eu realmente resolvo o problema das pessoas. A pessoa está com dificuldade e me chamou para resolver. E eu vou lá e eu vou levar uma solução para ela naquele curto espaço de tempo, vou dar encaminhamento para a autoridade responsável por dar continuidade naquilo. Eu sentia que eu realmente resolvia. Da mesma forma que quando eu fui para a unidade de operações especiais, agora eu resolvo um problema ainda mais sério. Eu estou aqui para apoiar uma pessoa que está com um filho numa situação de refém, que está com uma suspeita de ter uma bomba no carro dele, sabe? Eu tenho um terreno rural e infelizmente bandidos fugindo da polícia entraram nessa área de mata. E o risco está para todos, para os policiais que vão entrar ali, que não tem como se proteger de uma forma concreta, para os moradores que estão naquela região, e eu vou lá também para resolver aquele problema. Então eu senti que eu realmente resolvia. No momento em que eu fui tirado de tudo isso e comecei a ver o quanto se tem de uso político das forças militares, policiais, qualquer que seja, porque eu estive no governo federal, vi como acontecia lá, e eu estava no estado também e via como acontecia aqui. Eu passei a enxergar a coisa sobre um outro ângulo, uma outra ótica. Peraí, não é exatamente o problema das pessoas que eu estou resolvendo. Muitas vezes eu estou sendo utilizado para resolver outros interesses, atender a interesses do Estado ou de quem quer que seja. E aí eu vi, peraí, se eu conseguisse fazer isso empreendendo, eu poderia ajudar muitos outros negócios a se desenvolver. E aí eu busquei, por exemplo, soluções em RP. Eu conheci um cara fantástico, um empreendedor genial, que é o Marcelo Salomão, da Gigatron, que ele lançou na época um banco digital. Eu falei, cara, isso tem muito a ver. Eu gosto de investimento, gosto desse negócio, estudo sobre o mercado, vou poder ajudar o cara a se organizar, finanças pessoais e empresariais. Se eu tiver essa oportunidade, eu fui lá e comprei uma unidade desse banco. Trouxe como franquia, estruturei, falei, agora eu vou atender. O que mais que eu posso ajudar a atender aquele pequeno? Você tem que ir uma agência de marketing. Eu fiz a mesma coisa, fui lá e comprei uma agência de marketing no modelo de franquia, porque agora essa pessoa que eu ajudo ela a se organizar, a ter o cadastro de produtos formatadinho, a saber o que é o seu financeiro, o que é da empresa, a fazer as emissões corretas, a ter as correlações do negócio dele ali, a ter os números do negócio na mão, como que eu posso ajudar o negócio dele a se digitalizar? Como que eu posso ajudar o negócio dele a aparecer para mais pessoas, a divulgar o bem que ele faz? E eu vim trazendo essa solução. Então assim eu fui comprando algumas unidades que pudessem atender a essa minha demanda. Eu quero ajudar não só mais esse grupo da classe de onde eu vim, mas da classe de onde eu estou indo, que é o empreendedor. Como que eu posso ajudar o empreendedor? E aí isso para mim foi uma outra realização assim fantástica e eu vivi muitas experiências, conheci muitas histórias interessantes de pessoas que ou estavam com um pouco mais de dificuldade de gerir aquele negócio, ou estavam com dificuldade de dar uma alavancada naquele negócio, ou porque não entendia do tema. Eu sou sozinho, claro, não vou saber 100% de tudo. Eu posso ser generalista, conhecer um pouco de cada área, mas eu não domino todas as áreas. Então, se eu tiver um especialista nessa área para me apoiar, um na outra, e aí o universo de franquias me deu uma oportunidade de também diminuir o custo operacional disso, porque eu tenho pessoas qualificadas para ir lá fazer uma copy, fazer um design, criar uma loja virtual, sem eu ter que preocupar, eu preciso saber criar isso. Não, eu preciso entender para que isso funciona, como que isso se aplica na vida do meu cliente, no negócio dele, de que forma isso é interessante para ele ou não, qual o melhor custo para ele em cima disso, aonde ele pode alocar esse recurso dele. Então, essa vivência foi muito especial, eu guardo com muito carinho. Isso foi quando? Isso foi logo que eu deixei. Em 2018 para 2019 eu encerrei a carreira na polícia. Deus me deu aqueles sinais que vai que eu te ajudo. Sim. Vai que eu sou contigo. E aí eu de cara já peguei o espaço do campus, fechei no CPF que ela estava, abri no meu e fui conhecer essas franquias. Fui para as feiras, fui para tudo e procurei contatos. Cara, eu estou procurando sobre esse ponto. Quem que você conhece? O que é interessante? Porque tem muita, né? Hoje tem muito disso. E aí em 2019 eu startei todas elas até 2023. Fiquei com as unidades. E virei um multifranqueado. Cheguei a ter plataforma de delivery, pra você ter ideia. É mesmo? Era uma solução
muito viável para quem não tinha dinheiro para comprar um site lá da minha agência. Se você utilizar a plataforma nesse sentido, para divulgação do seu produto, por mais que não seja, mas eu não sou do setor alimentício, eu vendo roupas. Você já pensou em ter um aplicativo com todo o seu mostruário ali dentro? Eu acho que isso é uma tendência atual do mercado, cara, porque os grandes apps, eles mordem o dinheiro do empreendedor todo, cara. Eu, por exemplo, ontem à noite eu pedi um hambúrguer lá em casa, né, para minha namorada e para minha filha. Eu entro no site do lugar que chama Brasa Pizza, eu peço direto. Eu não passo pelo iFood, não. Né? Depois que ele me fidelizou ali, ele não tem que pagar comissão pro iFood mais. Essa é uma estratégia que eu acho muito interessante, né? E ele paga, provavelmente ele paga pela aplicação baratinho, Sim. né? Deve pagar, sei lá, 50, 100 reais por mês, no máximo 200, mas ele, no meu pedido ali que foi 107 reais, imagino que o markup dele deve ser uns 50, 60%, que é alimento, né? Então, 3 pedidos ele paga, o app, o resto ele põe no bolso, né? Depende, porque tem uns planos também que cobram uma porcentagem. Porcentagem então é 11%. É muito. Entendeu? Então é alto. Por isso existia essa que eu comprei, que veio justamente na contramão disso. Eu falei, não, peraí, nós vamos cobrar um valor fixo desse cliente, porque a ideia, e eu bati na tecla quando eu comprei, a ideia era trazer esse cliente depois para a agência de marketing. Hoje ele não consegue bancar um serviço de marketing. Beleza, mas se eu puder dar para ele uma primeira solução que ajude a melhorar o faturamento dele, daqui a pouco, conhecendo o nosso trabalho, entendendo que isso tem sua viabilidade, traz retorno, cara, hoje eu posso investir aqui na agência fazendo um outro tipo de trabalho com vocês. E aí esse é o outro problema do empreendedor. Todo empreendedor que eu conheço faz coisa demais. Sim, exatamente. A gente vai empolgando com as oportunidades, e etc. Isso, e aí isso se embola, né? E aí por que você fechou as franquias? Como é que foi isso? Tá. Em 2012 eu começo no Grupo Pague Menos. Né? São lojas de confecções, moda, cama, mesa e banho. E além de ser do meu padrinho, o CEO é meu padrinho e essa pessoa que me deu todo esse suporte esses anos todos, e eu nunca larguei ele, independente de ter espaço campus, de fazer outra coisa, nós vamos continuar junto, nós vamos crescer junto. Eu acompanhei todo o crescimento da empresa. Já são 12 anos de estrada, apesar da empresa ter 22, 12 anos juntos ali. Então eu vi o crescimento deles, o crescimento do negócio e vi o quanto eu pude somar naquilo. Quanto a gente viu as pessoas crescerem ali dentro e terem oportunidades lá dentro. E mais do que isso, o propósito do negócio sempre mexeu muito comigo. E eu olho muito esse sentido. O porquê que isso existe. Por exemplo, ser o dono do menor preço e vender roupas boas e baratas não é o negócio do Lojão Pague Menos. O negócio dele, que sempre me tocou e a gente procurava formas de falar isso e transmitir isso, é levar acessibilidade. Lá atrás, lembra do meu pai na polícia, da minha mãe vindo da roça? Lembro demais. Ou eu tinha roupas doadas, ou a minha avó, lá de Teresópolis, que costura demais, fazia roupa para mim. Essa era a realidade. Meu padrinho de batismo me dava roupas novas, sempre que podia. O cara tinha já sua empresa, foi crescendo, então eu sempre recebi deles. Mas meus pais tinham essa restrição. Eu tinha dificuldade em ter esse acesso. Quando você vê uma empresa hoje que ela leva essa oportunidade para as pessoas, cara, a vontade de fazer isso chegar mais longe é muito grande. A alegria de ver uma mãe podendo ir lá e comprar uma camisa nova para o filho que custa R$ 7, R$ 6,99, R$ 10, com o pouco dinheiro que ela tem, que seja dos auxílios, que a gente questiona muito, né? A pessoa que recebe auxílio e tudo, que seja do auxílio, que seja do trabalho dela, recebe um salário mínimo para fazer tudo de casa. Então você levar emprego para essa pessoa, que geralmente esse é o nosso público-alvo para trabalhar dentro do Grupo Pague Menos, quanto para ela ter esse acesso a esses produtos, sabe? A pessoa poder dar um presente, então em algumas ocasiões no ano ela vai lá, ela compra um presente novo e coloca aquilo na sacolinha de presente e vai para uma festinha. Tem uma importância, aquilo né, cara? tem um significado muito grande.
Então o fato de levar acesso às pessoas que possivelmente não teriam, se esse tipo de loja não existisse, com essa estratégia de vender em quantidade, fazer volume num preço mais baixo, eu acredito na venda de volume, mas mais do que isso, eu quero atender essas pessoas. Sabe? Tem essa loja em BH? 70% do negócio está em Belo Horizonte. Hoje o Grupo Pague Menos ele tem 59 lojas físicas, 19 delas estão na região do Vale do Aço, onde tudo começou, mas as outras 40 lojas estão aqui, Grande BH, os bairros e a região de Zona da Mata. Eu tô lembrando de uma loja lá em Venda Nova que eu acho que ela é Pague Venda Menos. Nova. Tem. Agora, Agora, da Padre Pedro Pinto. recentemente chegou em Caeté, uma loja em Caeté. Então existe um trabalho em cima disso, um pensamento de E expansão. é um negócio interessante, que ele tem uma proposta de valor muito boa, né? E pela forma como vocês estão expandindo, que eu imagino que vocês têm que expandir por cento de distribuição, muito parecido com o que a Araújo faz, né? A Araújo, ela cresceu aqui em Belo Horizonte, aí cresceu para a região da Grande BH e parou. Não pode mais. Aí ficou todo mundo assim, como assim, cara? Vocês estão dominando a parada toda e tal. Aí o Modesto explicou isso numa entrevista, que ele precisava do centro de distribuição logística para poder manter preço, senão ele ficava caro demais, né? E aí, hoje a gente está quebrando essas barreiras da logística aí. Outro dia eu fui em Itaúna e vi uma Araújo. Eu falei, ixi, rapaz. Hoje em dia que todo mundo brinca aqui em BH que quando vai construir um bairro novo aqui perto, primeiro escolhe onde que a Araújo vai ficar, né? Depois... É igual no Vale do Aço, a Araújo chegou lá também, mas a Indiana que domina a região lá, e agora a Araújo também está vindo bem forte, lá com a concorrência com eles e expandindo. Então o que eu fiz? Esse meu padrinho, ele está fazendo uma reformulação do negócio, uma reestruturação administrativa e digitalizando os processos, está melhorando o negócio. Ele brinca assim, cara, eu sempre fui um bom comerciante, minha família, meu pai sempre foi um bom comerciante. Está na hora da gente aprender a ser bons empresários. E aí tem a Fundação Tom Cabral dando todo o suporte de consultoria, monitoria, tem um trabalho mais robusto para que isso aconteça. E ele pediu esse apoio. Cara, vamos estruturar também uma parte aqui de gente e gestão? Vamos dar a importância para as pessoas que a gente sempre falou que elas têm e que a gente tenta demonstrar, mas talvez dentro dos nossos processos isso não esteja tão claro, ou a gente consiga melhorar isso. Vamos começar a trabalhar nessa vertente? Só que isso passou a exigir um pouco mais, aquilo que você falou. A gente como empreendedor, tipo, uma baita oportunidade, vamos fazer aqui, não, vamos fazer, a gente monta essa estrutura. Depois eu comecei a pensar o quanto eu consigo hoje, com a minha estrutura atual, e com a minha capacidade de entrega, de tocar tudo isso de forma simultânea. Então eu realmente tive que escolher. E eu escolhi que a Espaço Campus continuasse apoiando a classe policial. Falei, esse projeto eu não abro mão. Eu sei que eu vou salvar famílias ali. Por exemplo, meus filhos hoje, os gêmeos, têm 15 anos. Eu tenho 4 filhos, por falar nisso. Essa é a parte boa da minha vida, né? Eu tenho meus gêmeos, o Vitor e o Gustavo com 15 anos, eu tenho a Laurinha com 11 e tenho o Augusto agora no segundo casamento com 1 aninho. Chique. Os meus gêmeos, eles não me viram tão presente em casa, porque os minutos que eu tinha, eu brincava um pouquinho com eles, eu precisava descansar, porque eu tinha uma jornada dupla, né? Então, se eu estivesse um pouco mais presente nesse período, será que alguns problemas de relacionamento que eu tive no primeiro casamento teriam sido mitigados? Será que eu sobrecarreguei também a relação lá, deixando os filhos numa carga maior com a esposa do que comigo e até com os meus pais? Precisei deles em vários momentos, né? Então eu penso muito nisso, o quanto eu posso não apenas tirar aquele cara do risco que está passando por isso, mas o quanto talvez eu possa estar salvando a família dele, né? Pensando em qualidade de vida mesmo. E aí eu não abri mão desse projeto, mas tive que abrir mão das franquias. Isso não dá, eu preciso diminuir, inclusive eu diminuir o meu custo também, e abrir mão das franquias, entrei nesse projeto, e já com uma perspectiva de um novo investimento, né? Então, por questão estratégica a gente não vai abrir tanto aqui, mas o Grupo Pague Menos ele tem um projeto de expansão desenhado. E aí é nesse projeto que eu venho somando lá dentro
né, no sentido de investimento e participação em cima de negócio. E a gente vem para somar esses últimos 2 anos. Minha primeira missão é essa, construir a área de gente e gestão. Né? Então, isso, vamos chegar nessa parte aí, que essa parte é legal. E o desenvolvimento humano e operacional? Organizacional. Organizacional. Se você pensar como que você pode tornar a área de RH de uma empresa verdadeiramente estratégica, o que todo mundo vai te responder, não, para ser estratégica ela tem que estar alinhada aos objetivos estratégicos. Então, blá, blá, e tal. Pronto. Tá, mas traduzindo isso... Bota fé nisso aí. Isso, mas traduz isso em ações práticas do dia a dia. O que realmente de projeto, de processo, o que você implementa numa área de RH que vai dizer que ele realmente, que aquela ação tem realmente um fundamento estratégico para atingir o objetivo tal e eu estou medindo dessa forma. Não só a ação, mas o impacto disso no negócio. Vamos dar um exemplo simples. Treinamento e desenvolvimento. Ofertar treinamento para os colaboradores. Isso toda empresa quer fazer. Isso está na vertente de DHO ou está no subsistema de T&D da empresa. Só que como que você me diz que aquele treinamento contribuiu para um aumento de faturamento? Como você linka isso? Se também está rolando lá uma outra estratégia do marketing, que foi diferente da do mês passado. Então, é um pouco mais complexo do que essas frases prontas que a gente escuta muitas vezes, que é simplesmente cumprir os objetivos estratégicos. Desmembrar esses objetivos em ações do dia a dia, que você consiga medir a efetividade delas, em nível de eficácia e de eficiência mesmo, o que está entregando e como está sendo entregue e o quanto isso, que ponteiro do negócio, rápido, né? Qual ponteiro do negócio que isso mexe. Esse treinamento que você está oferecendo está mexendo em que? Na nossa DRE aqui isso aparece como e onde. É isso que importa. O empresário ele quer saber disso e muitas vezes o RH vem com projetos para a sua área e não para o negócio em si. Eu espero que a Gabriela, que é a minha DP aqui, esteja vendo essa entrevista e tal. Que outro dia ela vem com umas ideias de canequinha, de vinho no Natal e não sei o que. Aí eu põe a mão na testa assim e falo assim, Gabriela, RH de performance, pelo amor de Deus, cara, como é que eu vou pagar a conta? Mas aí eles fizeram uma caneca de Dia dos Pais. Ok. Eu ganhei também. Chamei minha sócia, briguei com ela. Já falei com você que não é para gastar nenhum real sem falar comigo. André, mas era surpresa. Não importa. Você não gosta de surpresa? Não gosto de surpresa. Eu gosto de previsão e concretização da previsão. Não quero saber. Beleza, obrigado pela caneca. Mas aqui, ó, você arrumou confusão comigo. Chamei a Gabriela e falei assim, Gabriela, pra que você tá dando caneca pros pais, cara? Você não tá fazendo o básico da performance. Ele não quer uma caneca de você não. Ele quer melhorar de vida. Ele quer ser um profissional melhor. Ele quer ganhar mais. Ele não quer uma caneca, pô. Entender esse processo, por isso que eu acho que o DHO é tão interessante. Como que a sua empresa, como que ela pode ajudar a sua empresa a crescer através do crescimento dessas pessoas que estão lá no time. Sim. Entendeu? Pois é. O que essa pessoa espera? Qual é o próximo passo que ela pode dar? E como você a prepara para dar esse próximo passo? Para que ela melhore... Qual que é o crivo da empresa? Não é? Tipo assim, você tem lá Pague Menos. Cara, eu imagino assim, se eu estivesse trabalhando com você lá, cara, eu já começo a imaginar as dash, né? Pessoal, a gente tem que ter faturamento do dia, geração de caixa do dia, que é o markup dos produtos, a gente tem que ter agrupamento de produto para ver qual que está vendendo mais em qual área, a gente tem que ter o controle de estoque para saber, e isso tudo eu quero na hora. Passou no BIP, no caixa, vendeu, atualizou meu gráfico, entendeu? Entrou no estoque, atualizou meu gráfico, está em trânsito, atualizou meu gráfico, eu vou querer isso, é o ideal, né? Aí tem que ver se a gente vai conseguir fazer isso, né? Se vai ter equipamento para poder fazer isso, etc e tal. Mas eu imagino que eu ia querer uma coisa dessa. E se as pessoas vão estar aptas a operar isso aí. Isso também. E vão conseguir trazer análises em cima disso e te entregar isso. E te entregar soluções para aquilo que não está funcionando. Por exemplo, quando você fala Isso é legal, é o que o humano agrega de valor no processo, que é mecânico, que é cheio de número, que etc. Mas tem o humano interferindo para ele dar certo, né? Falar que as organizações são feitas de pessoas, nós estamos cansados de ouvir. Ela é feita de pessoas e para pessoas. Ok, isso está até na minha fala aqui no início. Né? A empresa foi criada para resolver o problema de alguém.
seja ele uma pessoa física ou jurídica, né? Mas tem alguém ali por trás. Ela foi criada com esse objetivo. E ela tem esse foco, ela vende isso no formato de um produto ou de um serviço. Sim. Ela está focada em atender essa dor. Mas como que eu consigo preparar as pessoas para poder fazer isso? Como que eu consigo fazer com que as pessoas contribuam para esse crescimento, para esse resultado? Como que eu faço que essa pessoa ela alcance os seus objetivos e aí, pensando nesses objetivos dela alcançados, ela tem um nível maior de engajamento, de comprometimento? Será que eu entendo o que motiva essa pessoa a agir? Qual a motivação dela para estar aqui todos os dias? E eu consigo transformar isso em novas ideias para o negócio, em novas soluções, em uma participação mais efetiva ali dentro do negócio? Vamos dar um exemplo do departamento pessoal. Se redução de custos for uma vertente importante para o seu 2025, como que ela pode pensar em estratégias para garantir o bem-estar desses colaboradores e que eles tenham uma jornada, enquanto jornada aqui dentro, tem uma experiência memorável na sua empresa, para diminuir a taxa de rotatividade dessa turma, que vai diminuir o seu valor de rescisão, vai diminuir os seus problemas, inclusive lá na folha dela do departamento pessoal, no tocante ao RAT e ao FAP. A empresa, quando ela é criada, por definição do KENAI, já tem o RAT que ela vai pagar sobre a folha de pagamento. Já tem um cálculo de imposto. E tem um fator multiplicador, esse FAP. Será que ela olha para isso? Espera aí. Se ela olha para isso, ela sabe que empresas com rotatividade superior a 75%, o FAP fica preso em 1%. Então, você perde um benefício que você teria. Ela sabe também que a parte de atestados médicos, esse absenteísmo, o absenteísmo também é um fator que impacta nisso, ou seja, no imposto que você paga sobre a folha de pagamento. Então, quanto ela tem de ação estratégica para reduzir esse absenteísmo, para reduzir essa rotatividade e mostrar isso para você que, olha, nós estamos pagando menos imposto sobre a folha graças a essa estratégia X implementada. Transformou em número, né? Ela transformou em número, que ela trouxe ROI. Ela apresentou o ROI daquilo. Aí convence qualquer executivo de qualquer lugar, né? Ela trouxe o ROI para aquilo. Você está fazendo a canequinha porque eu consegui isso aqui com a canequinha. Tá, aí pode ser. Entende? É isso que é realmente ser estratégico dentro do RH, é isso que é pensar em, peraí, eu preciso entender o que a organização está buscando nesse período para ver como que eu ajudo a organização a atingir esse objetivo através da performance desses que estão aqui dentro. Entende? É igual falar de varejo. O varejo tem muito problema para contratação. Tem muita rotatividade e tem essa dificuldade de contratação. É uma coisa que eu bato muito na tecla lá. Mas trata a galera também igual um pedaço de carne, né? Tipo assim, joga os caras pra lá e pra cá. O cara tem tempo ir no banheiro. O varejo tem uns desafios a mais que eu, assim. A própria Araújo que eu escutei alguns funcionários lá. Cara, tinha um funcionário que passou por lá que ela falou assim, cara, não passa nem na porta da Araújo. Mas por quê? Eu falei assim, não, porque não tem condição nenhuma. O cara monitora a hora que você vai no banheiro, quanto tempo que você conversou, tem câmera pra tudo quanto é lado, então não sei o que. Parece que você tá sempre um Big Brother. E ela não é uma pessoa, ela é uma ótima funcionária, mas ela não é uma pessoa que é tranquila. Você vê que ela é tensa. Ela não briga com ninguém, mas ela tá sempre tensa. Então, isso pra ela ela não adaptou, ou seja, ela não tem perfil para trabalhar lá, né? E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou calculando o presenteísmo, né? O quanto tempo ela está apenas de corpo presente aqui, mas não está produzindo para o negócio, não está entregando. Por isso que a gente faz isso. E eu acho que é importante também, eu acho que um desafio do seu trabalho é você localizar o que é valor para o negócio que você está, né? Exatamente. Porque, por exemplo, varejo tem que ter uma presença física ali. Realmente a questão do banheiro é um problema, né? É um problema do varejo isso, né? Ir no banheiro. No meu caso, não. Se você está trabalhando de casa, pelado, de cabeça para baixo, não importa. Importa para mim se você entregou o vídeo, o Renan tá rindo ali. Se você entregou o vídeo na hora certa, se o sistema ficou bem feito, se os robôs estão com bons indicadores, né? Essas coisas todas que importam mais para mim. É por isso que é um trabalho muito personalizado. Ninguém é igual a ninguém.
Assim como cada negócio, dado a sua cultura, ele também é diferente. A cultura faz com que a empresa seja diferente da outra, por mais que ela seja do mesmo segmento, concorrente, mas elas nunca vão ser iguais. Justamente porque o comportamento com base nos seus valores, nos seus princípios, é diferente em cada lugar. E ele preza por aquilo. Então você também tem que perceber que essas pessoas são diferentes, que estão vindo para somar com isso, têm histórias de vida diferentes, vivem realidades no momento diferentes, e você tem que tentar equalizar, dar uma nivelada naquilo que diz respeito ao clima e naquilo que diz respeito à cultura desejada, para que todos consigam falar a mesma língua, se entender e aí começar a apresentar qualquer tipo de resultado. Então é realmente uma personalização ali, é entender realmente do negócio e ter conhecimento da área de gente de gestão para ir vendo o que realmente pode ser implementado ou não. E em que momento isso faz sentido para o negócio. Às vezes é muito interessante um determinado projeto voltado para bem-estar, mas talvez não seja o momento ou aquele formato não é o mais adequado. Não é prioridade. Não é prioridade naquele momento. No momento hoje, por exemplo, se a Gabi estiver vendo, a minha prioridade é localizar quem que eu tenho que demitir. Eu tô com essa dificuldade, sabe? Porque às vezes a pessoa ela não está entregando e ela fica um tempão. E aí sou eu que pego e eu acho que isso é ruim, sabe? Entendi. Isso é um ponto, assim. Eu não estou com dificuldade de contratar, a não ser a dificuldade normal, que já existe no mercado. A INE é uma empresa que ela paga bem. Né? Ok. E a gente tem um clima de trabalho aqui muito interessante, muito divertido. As pessoas estão sorrindo, elas brincam, etc. Né? A gente fala que a gente é a empresa do bullying. Então, um dos meus sócios é meu amigo há 25 anos. Então, a gente tem uma amizade próxima da adolescência, então o nível de intimidade é absurdo, né? E a gente fica se zoando o tempo inteiro e tal. É uma empresa que ela é divertida de trabalhar, tem um clima legal. Só que a maior parte do meu pagamento financeiro aqui é mão de obra. Eu sou uma empresa que trabalha essencialmente com capital humano e às vezes eu estou com pessoas que não estão me entregando valor. E a gente demora para perceber, entendeu? Entendi. Eu acho que o acompanhar de 2 pontos, de performance e de desempenho, se você somar isso com o processo de comunicação, vai te dar uma visão interessante. É Gabi, não é? Gabi, a Gabi com certeza ela vai estar pensando nisso nesse momento. Se Deus quiser. Você faz mentoria? Ainda não, mas quem sabe, né? Às vezes você pode mentorar eu e ela, pra gente poder montar alguma coisa aqui dentro, entendeu? Sim, não, a gente pode bater um papo, com certeza. Se ela partir para analisar, peraí, deixa eu pensar performance em nível de eficácia. O quanto essa pessoa está entregando. E aí, via avaliação de desempenho, eu tentar medir realmente esse desempenho de eficiência. Como essa pessoa está entregando isso? É dessa forma que a gente espera que ela entregue o resultado X, porque senão você vai ter uma pessoa que entrega, mas é extremamente tóxica e contamina esse clima, tudo isso que você comentou agora há pouco. Então, entender o nível de entrega e a qualidade desse nível de entrega, o como que isso é feito. Aí lembra que eu falei de somar a comunicação? Durante todo esse processo, você como gestor dela, ou se ela tiver um gestor direto, tiver um líder ali direto, é participar ativamente disso, para deixar claro para ela o que é esperado dela. Por isso que você está sendo avaliada nesses critérios, porque espera-se isso do cargo e espera-se isso da função que você está fazendo hoje, aqui dentro, ocupante desse cargo. E fornecer esses feedbacks recorrentes para ela, para que ela saiba, olha, eu estou tentando desse jeito, mas não está sendo efetivo, porque ele já me deu um feedback, olha, não funcionou, vamos tentar de que outra forma a gente pode tentar? De que forma a empresa pode te ajudar a dar esse próximo passo, a conseguir chegar ali? Porque aí você tem capacidade de montar um plano de desenvolvimento para aquela pessoa, ela vai se sentir valorizada, vai se sentir pertencente do seu negócio, acolhida. Olha, ele não está simplesmente chegando e me mandando embora, ele está me dando uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Em que sentido? Ele está me acompanhando, está dizendo para mim aonde eu estou pecando, o que ele espera de mim, basta que eu consiga agora, com a ajuda de quem de direito, chegar nesse nível de entrega que ele espera, ou no nível da qualidade da entrega. Entende como você vai fechando um ciclo? Você começa a ter esse acompanhamento e realmente fala que isso está acontecendo, e mostra que isso está acontecendo, mas mostra no sentido de eu estou aqui para
para somar com você, porque você soma comigo. A partir do momento que esse laço se perde, esse vínculo é perdido, infelizmente não faz sentido a continuidade. Claro. Não é interessante para nenhum dos lados. Mas como que eu posso te ajudar? E aí, se a Gabi for por esse lado, somar com vocês, com certeza vai ter muita coisinha aí para fazer. Ela às vezes ela esquece da empresa no meio desse processo, mas ela está começando a entender isso agora, né? Qual que é o valor para a empresa. E você está implantando isso, você já implantou isso na PagMenos, e como que é esse processo lá? Esse processo de desempenho, esse processo de desempenho ele foi formalizado logo depois do primeiro pontapé que a gente deu na área de gestão, foi montar uma universidade corporativa. Como está passando por reestruturação do negócio, então tem muita gestão de mudança para ser feita. Tem muita coisa para ser colocada. Um exemplo simples, troca de sistema ERP lá no frente de caixa da loja, e para isso você precisa treinar essa pessoa. Nossa Senhora! Parece uma coisa assim? Não, esse fornecedor não nos atende mais, a gente encontrou um outro muito melhor e tudo, a gente vai substituir a partir do mês que vem. Coisa simples. Sim. 59 lojas, troca o sistema, até que ensina todo mundo, aprende a operar, particularidade, tanto de coisa que vai dar pau no meio do processo, né? Tanto no pessoal de loja, quanto aqui lá no escritório. Porque tem a inserção dos produtos, cadastro de produtos correto, nota fiscal de entrada, de saída, tem tudo para ser feito ali. Né? Toda a parte fiscal está ali dentro. Aí na hora que você junta tudo, tira o relatório, não vem nada. Ai meu Deus, perdi tudo. Mudar o sistema não é fácil. E como fazer isso em mais de 27 cidades? Como ganhar escala nesse processo? Então uma ideia foi, peraí, vamos trazer tecnologia para dentro, vamos montar uma universidade que a gente consiga escalar toda a nossa parte de treinamento, e aí nós vamos mitigar vários problemas levantados numa pesquisa de cenário, uma pesquisa de clima, basicamente. Então nós identificamos em quais unidades nós temos problemas de relacionamento, em que consiste esse problema. Como você identificou isso? Através de pesquisa local. Pesquisa fechada? Você tem que ouvir. A gente usa muito formulários. Então a gente gosta muito de formulários. Em alguns momentos você roda simplesmente o formulário online para aquele colaborador e para toda a equipe daquela loja. Em outros momentos você traz uma pessoa de fora. Recentemente nós trouxemos realmente uma empresa de fora para ir lá e fazer a pesquisa, de ouvir todo mundo. E vieram 2 psicólogos justamente para fazer uma leitura mais apurada daquilo que estava vindo ali. Tá? Mas o simples formulário já te traz uma gama de informações gigantesca. Você começa a perceber pontos que você não imaginava. Então, quando você roda isso, olha, isso tem esses pontos mapeados. Por exemplo, na nossa última pesquisa, eu tenho 441 pontos de atenção, que eu chamo, mapeados em todo o grupo. Então, agora é a hora de ter pontos de atenção, que vão desde um problema com o uniforme, desvio de conduta, tudo que você puder imaginar, tem ali dentro, para que agora a gente consiga ir trabalhando. O último que você falou aí, pra mim, quando eu pego aqui dentro, eu passo até mal, viu? Desvio de conduta é foda, cara. E ela aparece em várias instâncias. E aí você começa, tendo essa leitura, de quais são os problemas que eu tenho para poder resolver aqui dentro, eu vou para uma matriz de prioridade. Show. Vamos lá, 80-20. Então o que eu posso fazer aqui com 20% do meu esforço para resolver 80% dos meus problemas? Então eu vou tentando ir priorizando. Isso é mais grave, isso é mais urgente, e eu vou trabalhando em cima daquilo. Para isso, a universidade foi muito fantástica, porque ela me permite qualificar ainda mais algumas informações que eu tenho. Por exemplo, eu tenho problemas de relacionamento ali e isso está fazendo com que as pessoas queiram sair desse escritório. Tá, beleza. Vamos fazer um curso de empatia e vamos ver o quanto o nosso corpo hoje entende o que é empatia no ambiente de trabalho. Então, você estrutura aquilo que vai ser ofertado de conteúdo para aquela turma de forma para capturar essa percepção deles do que é isso. O quanto isso está envolvido nas conexões que eles têm entre os trabalhos que realizam, entre as atividades que são realizadas. E você vê realmente fulano de tal, que aparece lá na pesquisa, olha o nível que ela apresenta aqui no quesito tal. E você passa a somar isso na sua avaliação.
Você deixa a pessoa se autoavaliar para que ela mostre, para que ela reflita sobre aquilo. Por exemplo, no critério empatia. Você põe lá algumas vertentes em cima disso. Olha, eu falo sobre relacionamento com seus colegas, eu falo sobre isso e sobre aquilo. Em empatia eu estou querendo me referir a isso. Seja claro, quando eu falo empatia eu quero me referir a esses pontos. Como você se percebe nesses pontos? E você traz o gestor, como você percebe esse colaborador? Olha, na média realmente é isso. E quando eu vou para levar para ele Eu boto muita fé nisso, nessa avaliação de opinião das pessoas, cara. Isso. Eu acho que ela entrega muita verdade. Com certeza. Quando você faz isso, você traz para dentro de casa todas as percepções de pontos de vista diferentes, em ângulos diferentes, sobre a mesma pessoa e sobre o mesmo problema. É interessante demais isso aí, né? Que você consegue entender o que é uma demanda justa e o que não é a partir dessa avaliação. Você consegue fazer uma leitura pelo menos mais sóbria, né? Isso. E aí você está implantando isso lá tem quanto tempo? 2 anos nós vamos fazendo um trabalho. E qual o resultado que você percebe que você já alcançou? Você melhora o clima e isso, por sua vez, gera um nível de produtividade maior. Por exemplo, no quadro administrativo, você diminui retrabalho. É perceptível a questão de erros de lançamentos, o pessoal que faz os pagamentos, por exemplo, trabalha com muito mais foco, com muito mais atenção. Então você tem alguns ganhos nesse sentido. Em nível operacional, quando você leva esse tipo de trabalho, você percebe que eles entendem melhor qual que é o propósito daquele negócio e o porquê que ele foi selecionado para estar ali. Você está aqui porque você justamente representa o que nós estamos buscando no nosso cliente. Você é a melhor pessoa para fazer essa entrega para ele. Você entende esse cliente e aí você vai lá e qualifica essa pessoa para fazer essa entrega, para que ela perceba ainda mais o que é pensar no próximo, o que é entender a dor do próximo, o que é reconhecer que por mais que seja a calcinha de R$ 1,99, aquilo é extremamente valioso para ela. É um momento e uma experiência única que ela está vivendo, que só vai viver daqui a X tempo. Eu vou entrar numa loja de pagamentos, eu vou ter outra percepção. Eu vou começar a prestar atenção como é que o atendente está trabalhando, se ele está entendendo esse valor que ele entrega, né? Se você for em lojas diferentes, talvez você perceba até mudanças que estão acontecendo e testes que vêm sendo feitos. Por exemplo, o layout de loja. A gente sempre trabalhou com lojas no formato de bancas, onde você tem um universo de roupas ali, às vezes até 2 tipos diferentes. O quanto o nosso cliente hoje, ele ainda gosta desse modelo ou ele percebe que a roupa penduradinha no cabide, preso numa arara, fica visualmente melhor e mais fácil de achar o tamanho dele. E ele gosta mais daquilo, além de ser uma solução para diminuir custo, porque minha gestão de estoque fica mais facilitada. Claro. Você concorda que numa banca eu vou ter 1.000 peças. Para eu pendurar 1.000 peças, eu tenho que ter um espaço físico de loja muito grande para contar aquilo, para que o cliente consiga ver também as estampas diferentes naquilo, fica muito mais difícil. Então você resolve vários problemas com uma simples ação. E a gente vem testando e na pesquisa de satisfação do cliente, que é uma outra ferramenta para poder medir na visão do cliente como que ele está percebendo essa mudança e se isso faz sentido. Se faz sentido investir nas outras lojas numa mudança de layout. Depois que a gente mudou de algumas, qual a nota para organização e exposição de produtos lá na pesquisa? Aumentou, diminuiu? Como que está? Então a gente vai fazendo essa medição. Se você entrar lá, você vai perceber também que a gente já tem produtos para o público de classe B. Tudo que eu visto é de lá. Show. Então você vai chegar numa loja, você vê que a gente busca atender também aquela pessoa, por exemplo. O policial não vai enquadrar na classe C e D ali, mas ele pode estar passando o mesmo perrengue. Ele pode estar naquela fase difícil, assim como um analista. Então ele pode ver o valor que você está entregando. O valor naquele que você está entregando. Eu não tenho problema nenhum em pagar R$ 6,99 uma camisa, nenhum, zero. Eu só não compro em loja assim porque não me cabe. Eu sou grande, né? Tipo, eu sou alto, eu tenho dificuldade para comprar calça, blusa, tudo. Não é qualquer marca que eu consigo que veste bem, né? Sim. Aí, senão eu comprava, vivia de loja de R$ 6,99, tá nem aí, cara.
Ainda tirava onda ainda, as camisas custou só R$6,99. Pois é. Você ficou pagando aquela voo que não sei o que lá aí, que você pagou R$1.000, né, Rian? Você tá rindo aí? A gente brinca muito, a gente tem criança e tudo, e vai pra escolinha. Aí fala, onde você tá achando essas camisas da Malve? Não, lá na loja de Mendes tem. Lá tem Malve, lá tem Rico, lá tem outras marcas. Essas marcas que a gente vê em outras lojas de boutique tem claro, tem um valor agregado, dado o negócio, o modelo de negócio em si. A gente tem lá um preço bem mais acessível. Massa demais. Se você começar a trazer roupa para homens altos, você me fala que eu vou lá comprar. Bacana. Nossa, a calça, eu tô com uma calça cargo aqui, né, que eu acho super confortável, chinesa, né? Comprei no AliExpress. Eu não acho calça cargo aqui do meu tamanho. A calça cargo vai custar, sei lá, no Brasil, R$150, R$200. No AliExpress, provavelmente parecido ali, né? Só que não tem a de quem tem 1,20 m de perna. Eu tenho que ir lá e comprar uma de 500 conto, que eu só acho na China. É foda, cara. Mercado de nicho é isso, né? Pois é. Isso é bom para quem tá com um negócio que não é escalado igual o seu. O seu é escala, você tem que vender para o máximo de gente possível, um volume enorme. Mas o cara que faz só para gente alta, tem margem, né? Eu vou fazer o quê? Não tem onde comprar, pô. Então aí, meus 500 conto aí. Quem trabalha com plus size, né? Também com umas questões específicas. Tem plus size lá? Tem plus size lá. Porque plus size ainda dá, porque a costureira tem que apertar o lateral aqui, mas vai, né? É muito cara, interessante. Muito legal, cara, a sua presença. Tem um presente ali pra você, pega ele pra nós. Ainda tem direito a presente também? Tem, ó, você vem caçar, vou trocar essa ideia com a gente, muito legal, cara. Queria muito conhecer o seu trabalho lá, se os seus sócios me permitirem. Acho super legal, já deixo o convite para eles virem aqui, se eles quiserem também. Que legal, cara. A gente que empreende muda o mundo, cara, a gente tem que trocar e conversar mesmo. Agora eu vou falar com a Natália. Também tive esse privilégio. Não esquece de curtir a jornada. Espaço Campos Investimentos. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a presença. Massa. E agora que eu te agradei, eu vou te irritar com aquela pergunta fatídica já. Você acha que o empreendedor deve casar? Cara, vamos lá, eu sou a favor do casamento. Eu acho que o empreendedor, a família é uma base importante para todo mundo, mas principalmente para quem vai galgar uma posição ou um trabalho que muitas vezes é solitário no início. Assim como a cadeira de um CEO. Acho que você há de concordar que muitas das vezes você luta sozinho, pensa nos problemas sozinho, absorve muito daquilo, e você ter uma base familiar para te apoiar. Se for importante ter os seus pais, o quão importante pode ser você ter a sua esposa, sua namorada, né? Que é evangélica, ter a sua auxiliadora idônea. Então, eu acho muito válido. Apesar de estar no segundo casamento. Minha namorada, ela tá sendo diferente essa relação, nunca tive, ela é bem parceira. Mas assim, eu te falo, antes dela, cara, foi terrível, eu tomei uma surra, mas vai lá, manda bala aí. O que eu penso sobre relacionamento é que ele nunca vai ser fácil, mas o quão próximo vocês estão de objetivos, de planos, e de capacidade de entendimento da dificuldade do outro e da particularidade do outro, mais fácil fica essa caminhada. Porque em um dado momento você vai ceder para essa pessoa que está disposta a encarar as dificuldades com você, e ela também vai ceder em um dado momento, entendendo que isso é seu. Que mesmo que ela queira mudar isso em você, levaria tempo e vontade própria, senão também não vai. No máximo, a gente consegue incentivar, né? Sim. Demonstrar que é importante. Para mim isso é importante, eu gostaria que você acompanhasse. Mas aí a decisão nunca é nossa, é sempre do outro. Né? Então eu acho que o empreendedor, sim, válido, cara. Case, tenha cuidado na escolha.
Tenha muito cuidado, Isso avalie. é unânime, tem... falou, Adri. Assim, 100%, todo mundo que falou bem de casamento aqui, incluso a Natália, que na entrevista ela falou que um dos ex dela tentou matar ela. Ah, sim, eu lembro dessa parte. Tipo assim, ela tinha todos os motivos pra não acreditar na parada, mas ela tem muita fé, eu respeito isso. Todo mundo falou, cara, escolhe muito bem. E isso é difícil, né, cara? Porque quando a gente tá apaixonado, a gente fantasia que a pessoa é uma coisa que ela não é, né? E aí a gente vai descobrir isso depois, né? Quanto mais encantado você tá com qualquer coisa, seja com um negócio que está aparecendo, mais dificuldade de perceber os pontos frágeis daquilo você vai ter. Né? Então, será que é realmente essa pessoa? O que eu posso fazer para medir isso? Tirando o meu encantamento, né? Tirando o quanto eu estou apaixonado por aquilo, então eu quero muito aquilo, mas como eu consigo avaliar em outros âmbitos, dar um 360 em volta da pessoa e do relacionamento que eu estou me propondo a colocar. E isso envolve até uma coisa que você comentou no vídeo com a Natália, sobre ser comunhão total de bens ou não. Eu já ia mandar essa. Você ia mandar essa? Eu ia mandar essa. Com comunhão ou sem comunhão de bens? Cara, sem comunhão de bens. Sem Sim. comunhão de bens. Não faz sentido, assim, de forma nenhuma, comunhão de bens. Ela é terrível. Primeiro que você faz uma fusão do CPF. Se você quebra, sua esposa quebra. Isso, a gente está empreendendo, a gente está a risco. Sim. Por mais que o negócio está bem, que você está fundando patrimônio, etc. Tal, pode acontecer uma bomba aí e você quebrar. Isso é um ponto. Segundo que amor não precisa de contrato. Sim. Amor tem amor, né? Eu não tenho contrato nenhum com minha mãe, com meu tio, com minha filha, com os meus amigos, com alguns parceiros comerciais. Eu não tenho contrato nenhum e não precisa. Né? Porque mesmo que se tiver um contrato, eu ainda posso ser traído. Entende? Contrato é um papel, né? Então você não precisa de um contrato para isso. E, assim, eu entendo que é importante você estar numa relação que você quer, não que você está amarrado nela, né? Também tem outro ponto aí. Né? O bacana de tudo isso é você sempre poder escolher o caminho, né? Então você escolheu estar com aquela pessoa, assim como ela escolhe todos os dias estar com você. E o casamento vai ser isso, uma constante escolha. Não, eu escolhi isso para mim. Claro que eu vou batalhar para que isso seja a melhor experiência possível enquanto nós estivermos juntos, até que a morte nos separe, etc. Mas eu tenho que sim correr riscos calculados em tudo. Então, nós estamos falando para o empreendedor, ele tem que pensar nisso. Assuma riscos, mas assuma riscos calculados. Isso vai para toda a área. Uma coisa interessante que Bo Williams me ensinou. Você pega uma moeda, cara ou coroa. Sempre 50% de chance para que tudo aconteça. Se você souber calcular o tamanho do seu risco naquilo que você acha que é muito bom e projetar uma expectativa boa de retorno lá na frente, você sempre vai estar no saldo positivo. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que cara vai ser o lado bom do negócio. Então, toda vez que você jogar a moeda para cima e ela cair na cara, você está na sua aposta, caiu naquela vertente positiva, na sua expectativa positiva de futuro, e aquilo te dá um valor de 3. E toda vez que algo der errado, você jogar e cair em coroa e der errado, você já calculou, o meu risco é de 1. Eu aceito arriscar 1x para cada 3x de ganho que eu quero. Se você jogar a moeda para cima, qual a probabilidade dela cair de um lado ou de outro? 50%. 50%. Então eu joguei 100 vezes. Das 100 vezes, caiu 50 vezes na coroa. Então eu perdi 50. Vamos colocar reais? Perdi 50 reais. As outras 50 vezes que eu joguei, caiu na cara. E não era 3 vezes? Então, 150 reais. O final dessas 100 jogadas de moeda é o seu 150 positivo menos o 50 negativo. Um saldo ainda positivo de 100. Então, quando você aceita isso e pensa dessa forma, deixa eu calcular sempre o tamanho do meu risco, ou lá no mercado financeiro, o tamanho da minha posição e o tamanho do stop que eu aceito naquelas operações, você tem a maior probabilidade de sobreviver àquilo e passar com mais tranquilidade. Você nunca vai estar muito próximo do break-even ali, que no negócio te deixa negativo. Eu empatei.
É mesmo, você colocou todos os custos na ponta, mas você tem tudo muito bem calculado? Porque com certeza você não empatou, você ficou sem receber. Beleza, André. Obrigado demais, cara. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. Se você gostou do conteúdo, lembra de curtir, compartilhar. Manda para aquele amigo seu que acha que os dados não são importantes para analisar pessoas, que dá peso e medidas e juízo, não faça nada que o Adrian não faria. Valeu!